Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe, esposo da missionária Adriana. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho a qual o Senhor, ele falou comigo pela madrugada. Jesus Cristo está despertando principalmente a liderança e o seu povo na face dessa terra. Jesus Cristo ele falava para mim, olha meu servo, eu vou te mostrar como estão alguns dentro da minha igreja, como é que está algumas igrejas, não são todas, mas Jesus ele me mostrava como é que está algumas igrejas na face dessa terra e Jesus ele não está satisfeito com isso. Jesus ele me mostrava um povo no mundo, um povo traficante, drogados, viciados, pessoas vestidas, com suas roupas sem camisa. E esse povo, Jesus ele me mostrava chegando até a mim falando assim: Pastor Felipe, nós queremos pão, estamos com fome, nos dá pão porque estamos com muita fome. E eu falava assim: olha, eu vou levar vocês aonde tem pão, que é na padaria. A padaria simboliza a igreja. Então, quando chegava ali na primeira padaria, Jesus já me mostrava a primeira padaria simples, uma padaria humilde, simples, não tinha nada de maquinário, não tinha nada de aquelas coisas todas. Mas quando eu chegava naquela padaria simples, eu vi um pessoal dentro dessa padaria e as pessoas atrás do balcão, uma pessoa atrás do balcão. E quando eu chegava nessa pessoa atrás do balcão, eu falava: tem pão na padaria? E essa pessoa chegava e falava: não, não tem pão na padaria. E eu olhava para aquelas pessoas dentro da padaria que já estavam lá e eu falava: e essas pessoas, o que estão fazendo aqui? Aí a atendente falava assim: essas pessoas estão aí porque quer, porque aqui não tem pão. E eu pegava todo aquele povo que Jesus me mostrava, eu falava: olha, aqui não tem pão na padaria, então vamos para outra padaria. E Jesus me mostrava a segunda padaria. Já a segunda padaria tinha umas cadeiras do lado de fora, uma padaria mais bonita, uma padaria maior, uma padaria no piso, mais organizada, com os balcão, e tinha mais de uma pessoa no balcão e também tinha um povo a mais dentro dessa padaria. E eu chegava lá para o homem, o atendente, eu falava: meu amigo, tem pão na padaria? Ele falava: não, não tem pão na padaria. Eu falei: meu Deus, e esse povo todo aí, essa gente toda tá esperando pão? Ele: não, aqui não tem mais pão. Eles estão aí porque quer, a gente tá aqui, mas não tem pão aqui, não vende pão. E eu pegava aquele povo novamente e levava para um outro lugar, porque ali não tinha pão naquela padaria. E eu chegava na terceira padaria, pessoal. A terceira padaria ela era enorme, grande, muito mais pessoas na padaria. E quando eu olhava assim no meio daquela multidão que estava ali parada, eu olhava, eu via aquele balcão e várias pessoas atrás do balcão. E eu via, que estava cheio de pão na padaria. E eu falei: pessoal, aqui tem pão, então vamos embora comprar pão para comer. E quando eu chegava lá no atendente, nas atendentes lá que estavam lá, tinha até o padeiro, com aquele negócio na cabeça, que eu não sei o nome, mas estava ali. E eu chegava e falava assim: olha, eu quero pão. Ele falava assim: não tem pão na padaria. Eu falei: mas como não tem pão? E esses pão que estão aqui? Sabe o que ele falava? Ele falava assim: isso aí não é pão de verdade. Isso é só uma figura, um espelho que reflete para conduzir o povo para ficar aqui. Eu falei: então isso é tudo mentira? Ele: é tudo mentira, isso não é pão de verdade, isso é uma mentira. Isso é uma figura colada no espelho que reflete um balcão cheio de pão. Eu falei: então é só para prender essas pessoas, só para prender as pessoas, para pessoas não ir embora, para eles ficar aqui. E quando chegava para anunciar para aquelas pessoas, traficantes, todos eles puxavam dinheiro. Ele falou: pelo amor de Deus, então deixa a gente comprar pão em algum lugar, está aqui o dinheiro, queremos comprar pão porque estamos com fome. Então, e eu despertava desse sono. Então eu quero alertar principalmente os líderes que se perderam num caminho enganando, a igreja do Senhor. E o povo também, que estava lá, que simboliza também a igreja, alguns membros, algumas pessoas da igreja. Então, irmão, vamos despertar, tomar cuidado por aí, que existe igrejas por aí que não tem mais, a palavra de Deus. Por quê? O que simboliza o pão? O pão simboliza a palavra de Deus, é o alimento. Enquanto muitos estão ali, presos, onde não tem mais palavra, onde não tem mais Bíblia, está ali por estar, de repente pelo valor dinheiro, os líderes também prendendo o povo sem alimento. Então Jesus ele me despertou nessa revelação para a liderança da igreja, para o povo também, Como Jesus falou, não são todos, mas Jesus mostrou 3 tipos de igreja. Então que nós vamos despertar que existe um povo, porque Jesus ele falou em João 6, ele é o pão da vida.
Aquele que comer dele nunca mais terá fome. Tá bom? Então fica com essa reflexão, que venha despertar a liderança, que Jesus não está se agradando disso. Que venha despertar também o povo que estiver enquadrado nessa revelação. Que não venha ficar nesse tipo de situação, venha despertar enquanto é tempo. Porque eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9 ainda, quando ele era, né, tinha seu nome ali por Saulo, quando ele ia perseguir a igreja, Jesus se apresenta para ele e ele fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo podia falar: eu não estou perseguindo ao Senhor, eu estou indo perseguir essa seita de cristianismo. Mas Paulo entendeu. Jesus poderia também dizer: por que você está indo perseguir a minha igreja? Mas por que ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe por quê? Porque Jesus é o dono da igreja e ele está vendo tudo na face dessa terra. E Jesus com certeza tem olhado para algumas igrejas e não tem se agradado com algumas lideranças, não tem se agradado com algumas pessoas no meio do povo. Então, irmão, desperta, porque Jesus ele está voltando. E se Jesus vier hoje buscar você, para onde vai a tua alma? Céu ou inferno? Então fique com essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.